evangélicas, cristãs. A nossa convidada já está chegando, já está assinando aí, querendo entrar. Certo, Arlene. Deixa eu já de hoje aqui nessa live. Arlene Sena é uma mãe de 2 filhos, né? Então, deixa eu ver aqui o pessoal. Olá, Arlene. Agora melhorou, né? Oi. Tudo certo. Beleza. Então, gente, estou aqui dando boas-vindas para quem já está entrando. Gildemar está entrando também. Seja muito bem-vindo. Aline Sidra, que é uma líder de PG aqui em Maranguape. Muito bem. Gildemar é o esposo da Fádia, que também trabalha com PG há algum tempo. Coisa boa. Então, gente, vamos começar aqui. Já quero dar boa noite, acolher com um super bem-vindo. É uma sexta-feira, 7 da noite, é um desafio, né? Vou até propor para a Sara a gente fazer essas lives talvez mais tarde um pouquinho, né? Porque o corre-corre na hora do jantar, chega do trabalho, mas que bom que vocês estão aqui, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Rosana, eu moro no Maranguape, eu trabalho junto à Missão Camp Brasil desde 2015. A Missão Camp trabalha com discipulado através de relacionamentos. A gente desenvolve relacionamentos e aí vai discipulando as crianças. Isso é um trabalho que está descrito na Bíblia, no livro de Deuteronômio, para os pais, para o pai e a mãe, é ter aquele tempo de estar desenvolvendo na criança essa curiosidade, quem é Deus? Há um Deus de amor, há um Deus Pai, Criador. E lá em Deuteronômio diz que devemos aproveitar toda e qualquer oportunidade para estar falando desse Deus. O texto diz assim: ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao levantar, andando pelo caminho, quando sentar para comer, né? E com base nesse texto, o Camp Brasil tem essa preocupação de estar discipulando as crianças, os adolescentes, a partir dos pais. Porém, todo mundo que se identifica, que tem chamada com o Ministério Infantil, é convidado, é convocado a se unir a nós, receber treinamento, receber capacitação, conhecer nosso currículo, conhecer o material e discipular crianças. Tem, várias delas precisando do nosso acolhimento, do nosso abraço, precisando dessa sintonia. Beleza? E aí, essa noite, a gente está com convidada a Arlene Sena, que é uma mãe, que trabalha já com material do Camp Brasil, e ela foi despertada a discipular seus filhos, como manda a Bíblia. E aqui a pouco a gente vai estar ouvindo mais a Arlene, e ela é uma mãe que tem feito esse discipulado, ela vai se apresentar, ela vai dizer há quanto tempo, ela vai dizer aí como é que está sendo, e a gente vai poder ouvir na prática como é que funciona esse discipulado, né? E assim, gente, se você tiver dúvidas, quem está nos ouvindo, como acho que foi a Rosinha que entrou logo no início, que disse que ouviu do Camp Brasil mais ou menos. Então, se tiver dúvida, manda tua pergunta, a gente vai tentar responder. Se a gente não souber, a gente pergunta aos universitários, mas a gente está aqui para te ajudar, tá bom? E aí, Arlene, seja bem-vinda, querida, boa noite, Deus te abençoe. Obrigada por aceitar, né, o convite, o desafio de estar aqui com a gente, nessa tela, nesse meio. E a palavra é sua, se apresente aí, fale aí. Meu nome fale um pouquinho de você, certo? Eu trabalho com esse projeto, o Camp Brasil. Eu conheci. Arlene, tá falhando um pouquinho, ó. Tenta não se mexer muito, falhou. Pronto, melhorou. Pode falar. Meu nome é Arlene Sena. Eu conheci o Camp Brasil quando eu passei a me congregar na Igreja Bíblica da Paz do Sara. E foi assim um projeto que eu achei fantástico, porque trabalha com criança. Então, a gente aprender
a instruir os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, o Rod também. Gente, só um instantinho, Arlene. Para mim tá falhando. Pessoal, como é que tá aí para vocês? Vou aumentar. Saraeli, o meu som tá bom aí? Como é que tá o meu e como é que tá da Arlene, Sara? Dá um feedback aí pra gente, por favor. Às vezes é um ventilador que atrapalha. Da Arlene tá falhando. Tá travando, às vezes é a conexão. Aqui tá ok. Tá ok? Para mim, O áudio melhorou. Angel, controla aí, Fábio, isso aí. Pronto. Tenta aí, Arlene. Às vezes é só uma localização que a gente conhece melhor. Melhorou? Melhorou. Agora tá bom. Tu tenta não movimentar muito, certo? Pronto. Ótimo. Agora? Tá. Pronto. Vou repetir novamente. Falhar, vocês avisem aí, gente. Nos ajudem. Pode falar, Arlene. Meu nome é Arlene Sena. Eu conheci o Brasil quando eu passei a congregar na Igreja Bíblica da Pajuçara. Já faz quase 3 anos que a gente está com esse projeto aqui em casa, né? Que eles apoiam esse projeto do campo. Então, assim, foi um projeto maravilhoso quando a gente entrou na igreja, fez o estudo, né? E hoje a gente está podendo passar para as 2 o Roger e a Lena. Peraí, só um instantinho, Arlene. Tem algum som aí? Não. Eu estou dentro do quarto e só o ar-condicionado, mas está bem silencioso. Tá dando para te entender, só que tem cortes, entendeu? Tá falhando um pouquinho. Tenta aí. Mas vamos lá, vamos persistir que uma hora dá certo. Melhorou. A Cleo tá dizendo que é o ventilador. O meu ventilador é o Cleo Germano. Ou da Arlene. Sinaliza pra gente. Certo. Deixa eu virar aqui mais um pouquinho. Peraí. Certo. Ficou Fábio? Só um instantinho, Arlene. Fábio, vem aqui, amor. Ah, ela disse que o meu, então eu vou desligar aqui. Certo, então peraí. Ela disse que o meu ventilador está atrapalhando. Só um instantinho. Fábio. Pronto, vamos lá. Vamos agora ver se melhora. Se era o meu, já resolvi. Sim, aí. Pronto, aí quando a gente chegou na igreja, né, aí lá estava tendo essa capacitação do projeto Camping Brasil. Então a gente fez, né, o curso e colocou em prática. E aí eu tenho 2 crianças, né, e tinha o desejo de ensinar a palavra de Deus para eles, porque eu sei da importância que é a gente instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Então foi maravilhoso para mim. Agora deu certo, agora tá ótimo. Tá, pode continuar. É do ventilador, né? Certo. Ok. Então já tem mais quase 3 anos que você está discipulando crianças. E aí você disse que teve o treinamento e você despertou o desejo de começar com seus filhos, foi isso? Exatamente. E aí eu fiquei pensando, e agora? Quem vai me ajudar, né? Mas Deus é bom, colocou as meninas lá da igreja. Eu perguntei se elas podiam me ajudar, a Rosane e a Rosângela. E hoje elas me ajudam aqui no projeto também. Será que elas estão aqui no live, vem assistindo? Eu creio que elas vão entrar, se elas estiverem ocupadas. Certo. Então, Arlene, voltando aqui um pouquinho. Lá no treinamento, você entendeu o que era discipulado relacional. Foi no treinamento ou você já tinha esse entendimento da importância de discipular através de relacionamento? Assim, eu já tinha um entendimento, porque a gente trabalhava, antes de a gente vir morar aqui em Maracanaú, eu morava... Que está assistindo, viu? Ah, que ótimo. Antes de eu morar em Maracanaú, eu morava em Maranguape, e lá na PIB de Maranguape, a gente tinha esse projeto com adultos, né? Pessoas adultas
E na minha casa já a gente tinha o Multiplique. Ah, sim. A gente, Conta do motivo. a gente já tinha esse entendimento da importância do discipulado relacional. E aí, quando a gente foi para Fica a na igreja já da falou aqui. Aqui só Sara, ali. É. Sim, pode falar. Por causa do né, quando a ventilador, gente eu não posso foi usar. para a igreja da Pajuçara, né, lá tinha um projeto com crianças. Então, para mim, foi maravilhoso, porque eu já trabalhava com adultos, né? E aí, Uhum. trabalhar com crianças, como eu tenho meus filhos, foi, assim, uma bênção de Deus, esse projeto. É, que bom. Aí, eu sei que além dos seus filhos, tem outras crianças. Como foi essa ideia? Que até serve de inspiração para outras mães que estão nos assistindo, né? Porque que bom você está abençoando seus filhos, mas tem crianças da vizinhança. Como foi que surgiu essa E ideia? foi assim, a gente tem um grupo de vôlei de mães, né, que jogam vôlei aqui no condomínio. Esse grupo foi criado por uma amiga, a Vivi, e aí ela fez o convite para as mães que não sabiam jogar, a gente se reunir e jogar vôlei. E daí eu passei a conhecer as meninas, e quando surgiu esse projeto lá, eu disse, então vou fazer o convite para as meninas, já que tem filho, né? E é bem interessante. Então, a gente fez um café da tarde, né? E mostrou a proposta do Camping Brasil. E as meninas aceitaram. Só um pouquinho, volta aí. Então quer dizer que para começar você fez um café da Isso, foi? apresentar o projeto. Começou, não chegou, não começou começando não. Começou com um café, chamou as mães e apresentou a proposta. Isso. Vocês Apre- vão ver A gente, que legal, a gente fez que como se fosse a primeira aula das crianças com as mães. E aí mas mostramos que seria assim que a gente ia fazer com os filhos. E as que gostaram, né, aderiram ao projeto. E tem sido muito bacana, assim, o apoio das mães, né? As mães ajudam e trazem as crianças ficam aqui, algumas vão jogar vôlei, e no final, quando termina, eu vou também, e aí depois eu ainda jogo vôlei, entrego às crianças. legal. É muito bacana. E Arlene, isso me faz lembrar que tem muitas crianças precisando ser acolhidas, precisamos conhecer sobre Deus, sobre a espiritualidade, elas têm dúvida. E também tem muitas mães querendo que seus filhos tenham essa instrução, esse acompanhamento. E às vezes a gente bota uma barreira assim na frente, acha que não. Mas está aí, você tá com quantas crianças da vizinhança hoje? Eu tenho em torno de, atualmente, umas 15 crianças. 15 Já chegou, crianças. quando tem assim, algum eventinho de comemoração, chega até umas 18, mas assim, agora assim, fixo mesmo, é em torno de 10 a 15 crianças que vêm toda semana, toda segunda-feira, 7 horas da noite. Ó, a Tamires Morgana está dizendo que é maravilhoso, é uma bênção. Impactou a vida da filha dela e a vida dela também. É, também, Gente, que testemunho lindo, ao vivo e a cores para ir. Para você ver que uma coisa tão simples, é claro que exige da gente amor, dedicação, se preparar para acolher as crianças. Mas eu digo simples porque criança é simples. Você não precisa ter aquela decoração, aquele lanche milaborante para poder receber as crianças, não. Não é verdade, Arlene? verdade, não precisa, né? Só precisa de amor mesmo, amor e vontade. De vontade, de acolhimento, de olhar nos olhos delas, de respeitar elas como criança, de ter um tempo de qualidade com elas. E é Isso, maravilhoso, elas se sentem impactadas e esse impacto, esse sentir acolhida, elas passam para a família, tá? E o testemunho da Tamires Morgana. É muito lindo isso. E, Arlene, tem mais ou menos 15 crianças, aí isso funciona onde? Na tua área, na sala de casa, onde é que é, você na recebe essas crianças? na minha área, né, aqui de casa. Eu coloco as cadeiras, né, preparo tudo e elas vêm. Às vezes, quando chove, a gente coloca na sala, né? Quando vem mais crianças que são menores, a gente faz a divisão, aí elas ficam aqui no escritório, as menores, e a Rosângela fica com ela, e a Rosane fica comigo.
e com as outras crianças lá fora, na área. E é A muito bom. Audilene está perguntando qual a idade mais ou menos desse grupo de 15 anos? Vai de que idade até qual idade? De 3, 4 anos, né? De 4 anos até 9, 10 anos. 10... Tem irmãos, Arlene? Tem algum irmão que traz a irmã e tal? Tem Ou não? Ninguém tem? Tem? uma família que vem os 3 irmãos. Ah, Os 3 irmãos, inclusive as meninas já aceitaram, né? Já se batizaram. Os pais também. E é muito bacana. A Sofia, né? A mãezinha dela faz discipulado já com a gente também. Carol, aí a Carolzinha também faz discipulado, a mãe, né? Tem algumas mães que já fazem discipulado com a gente. Tem e a a mãe gente. da Clé também, na Chara, faz discipulado. Não só os filhos, né? Tem o interesse em aprender, como passa o desejo para as mães e a gente também trabalha junto, né? No aprendizado. Que coisa linda. Gente, eu fico muito feliz de estar conversando com a Arlene, porque a gente sente nas palavras dela esse envolvimento, esse amor. E tudo que é feito com amor floresce, É né? verdade. É verdade. É amor. Trabalhar para Jesus é amor. É, de amor, e a gente, você vê pelas suas palavras que você faz com muito envolvimento, então a gente não vê dificuldade. Claro que tem a dificuldade, com certeza no dia do encontro, que eu sei que é um encontro semanal, aparecem os imprevistos, aparecem os contratempos, mas quando a gente tem o foco, meu foco é que Deus use minha vida para abençoar crianças, ter aquele É, tempo de qualidade com as crianças. Né? é verdade. Quando a gente entende o que Deus, né, fez por nós, ele entregou o seu filho, né, por amor a nós. Quando a gente entende isso, o desejo da gente é de fazer para que os outros também entendam esse amor que ele, né, essa dedicação dele para nos salvar, nos perdoar os nossos pecados, né? E falar desse amor é o que me motiva, né? Deus tem mudado a vida, tem transformado meu coração e eu peço sempre a Ele para sempre me motivar e sempre ser um caminho, né, dele, através dele, mostrar para as pessoas o quanto Ele é bom para nós, o tempo todo, e o tempo todo Ele é bom. Você tem sido assim um instrumento de bênção que Deus está usando para abençoar essas crianças, essas famílias, essas mães. A gente vê por esses depoimentos, a gente vê que você sabe o nome de uma por uma. Isso tudo prova esse amor. A gente memoriza, sabe a historinha de cada um. A Carol Vale está dizendo que você apresenta Jesus com muito amor. Que coisa linda. Obrigada. Carolzinha é um amor. A Carolzinha é a mãe da Iane, né? A Iane faz desde o início que a Iane está aqui com a gente. A Carol faz o discipulado. É uma bênção. É uma mãe também que nos ajuda. Hoje ela está na igreja com a gente, né? Juntamente com a Tamires também, seu esposo, e a Sofia. E então, assim, maravilhoso. Minhas companhias, né? Eu pedi a Deus, Senhor, eu tô aqui, eu tô sem companhia para ir junto comigo para a igreja. Aí eu pedi uma, Deus já mandou mais. Mais de um. Então é bom demais. Aí tem umas amigas que a gente convida do vôlei, e elas vão também para a reunião de senhoras. É assim, é maravilhoso. A gente ter esse relacionamento, né? É muito bom. É Faz com que óbvio. fale do amor de Deus e as pessoas tenham vontade também de conhecer esse amor e participar, né? Das reuniões lá do campo. E você pode ter certeza que é uma marca positiva que vai ficar na vida dessas crianças por toda a vida. Uhum. Esses dias, uma vez por semana na sua casa, o que elas estão aprendendo de Deus, as experiências uns com os outros, as amizades que elas estão desenvolvendo, vai para toda a vida delas. Quando ela estiver lá na maioridade, a velhinha, ela vai lembrar Uhum. da tia Arlene, que recebeu a gente com todo amor. Isso é muito bom. Elas me chamam de tia e tem muito carinho. Elas, quando a gente dá férias, né? E eles ficam tudo perguntando, tia, quando é que vai voltar? Então, isso é muito bom, né? Sinal que elas estão aqui porque elas gostam, né? Elas gostam de ouvir a palavra de Deus.
né? As Arlene, pessoas não faltam, né, semanalmente? não, são poucas que faltam, só se adoecer mesmo, mas estando bem, elas estão todas aqui. É, essa é a prova maior que elas têm esse acolhimento, que elas sentem bem, que elas têm essa sede de aprendizado, de estar junto, né? A Arlene, tem uma pergunta aqui da Aline Sidraque. A Aline é uma líder de PG aqui no Maranguape. Ela Conheça conhece? Está muito. perguntando qual é a maior dificuldade que você enfrenta toda semana. A maior dificuldade, a maior dificuldade é só o nosso dia a dia mesmo, né? É o nosso tempo, né? Que a gente tem que gerenciar, né? E às vezes Isso, acontecem coisas que a gente não pode, com isso, fazer com que a gente desanime e queira não ter, né? Para mim, assim, não tem, hoje não ter PG, só mesmo se for um caso muito sério, eu não possa. Mas é a nossa correria, né? E eu acho que a maior dificuldade está em nós mesmos, né? E nós não desistir, né? porque as lutas surgem, né? A correria é grande, mas a gente não pode desistir no primeiro obstáculo que surgir, né? Isso aí chama-se comprometimento. A gente sabe que vai aparecer imprevisto, a gente sabe que vai aparecer contratempo, mas a gente tem que manter o foco. Nosso É comprometimento, primeiramente, é com Deus, que nos abençoou, verdade. tanto que a gente tem essa gratidão de nos doar em prol de vidas menores, vidas que precisam de acolhimento, de Uhum. função, precisam de um direcionamento à vida espiritual, e a gente se doa. É, E eu lembrei agora, Aline não, a Aline é a que fez a pergunta. É a Arlene. Tudo é com A. No meu primeiro PG aqui em casa foi em 2017. Acho que foi 2017 que eu abri. Era a vizinhança também. As meninas aqui da vizinhança. Tinha muito menino. Tinha menina, mas tinha mais menino. E eu passava o dia na loja. Eu chegava cansada. E eu tinha já estava bem no módulo, terceiro módulo já, essa experiência que eu tive. Nesse dia foi muito puxado lá na loja, eu fechei a loja tarde. Aí o meu marido tinha ido me buscar, eu disse assim, hoje eu não vou dar PG para as crianças, hoje eu estou muito cansada. Eu vinha dentro do carro dizendo, uhum. quando eu cheguei, eles estavam todos no meu muro com a Bíblia na mão, que a gente estava acostumando a conferir na Bíblia, né? Tinha É, deles que estavam fazendo catecismo, e eu dizia, traga a sua Bíblia do catecismo também, pode trazer. E uhum. aí, quando o Fábio parou o carro em frente lá em casa, que eu vi aqueles meninos tudo de Bíblia na mão, na mesma hora me deu assim uma força. É, Não, aí o próprio marido disse assim: menina, vai atender as crianças que eu vou fazer hoje jantar. Eu amei, é verdade. Mas assim, eu rejuvenesceu minhas forças. É muito engraçado, né? E é. foi uma. Elas são a nossa motivação, né? Quando a gente sabe que o desejo delas de estar presente, a gente não quer desistir, não. Pode até pensar, mas não quer. Não quer. E o próprio Deus vai dando graça, vai dando fortaleza, vai abrindo nossa mente, vai dando, né? É como você disse lá no começo. É tanta gratidão que jorra do nosso coração que a gente essa entrega é com muita voluntariedade, é com muito amor, é com muita gratidão diante de Deus, abençoando outras vidas, assim como um dia teve vidas que nos abençoou. Não é É verdade? verdade. Gratidão mesmo. Muito bom. Arlene, eu sei que lá no material do Camp Brasil, gente, para quem está aqui na live, a gente está com 16 pessoas. Essa live vai ficar gravada. Então, se depois a gente quiser mandar para alguma mãe que tem alguma dúvida, como é que funciona o PG, a gente quer dar algumas informações aqui. Então, assim, antes de eu fazer a próxima pergunta para a Arlene, deixa eu só sintetizar. Você entende que você pode abençoar um grupo de crianças, que pode ser seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, seus vizinhos, e você quer disponibilizar um tempo semanalmente. Então, você marca o encontro semanal, você vai receber todo um treinamento da nossa equipe do Camp Brasil. A gente tem um site onde você tem acesso ao material. O material ele é bem lúdico, ele é bem interativo. O que é isso interativo? As crianças participam também, não é só você falando. E esse currículo ele é dividido em módulos.
O primeiro módulo chama-se A Trilha. Eu vim até com a blusa da trilha. Deixa eu ficar em pé. O nome trilha está ao contrário aí para vocês, mas essa aqui é a primeira. O primeiro módulo é da trilha. E nesse módulo da trilha, a criança ela vai ter um contato com a criação de Deus. O mundo que Deus criou. Então, é um módulo bem empolgante para as crianças, onde a gente estimula eles a contemplar a natureza, as coisas que Deus fez. E aí, depois do primeiro módulo, que ele dura em torno de 4 meses, a gente não tem um currículo engessado, tem que terminar em 4 meses. Não, porque o nosso foco é ter relacionamento. Então, né, eu estou aqui dando o 8º encontro, mas teve uns pontos que as crianças tiveram muita dúvida, vieram com muita dúvida, perguntaram, levou o tempo todinho. Eu tenho necessidade de tocar mais nesse assunto? Repito o assunto. Não está engessado em eu terminar em 3 ou 4 meses, certo? Aí depois do módulo trilha sobre a criação, a gente tem um outro módulo, que é o módulo do mergulho. No mergulho, as crianças vão dar um mergulho dentro de si, onde a gente vai estudar sobre aquilo que não agrada a Deus. A gente vai estudar sobre o primeiro pecado, como entrou na raça humana. A gente vai estudar muitas coisas sobre o pecado de Lúcifer, Adão e Eva. E aí tem outro módulo, que é o santuário, que é o terceiro. Em seguida vem o módulo do arco, que vai falar muito do Filho de Deus, que é Jesus. E tem um quinto módulo, que é a estação final, que a gente vai falar da igreja. Então, são módulos dentro de num pano de fundo lúdico, onde as crianças embarcam numa aventura, mas tudo é com foco dela aprender mais sobre Deus, Criador, e a palavra de Deus, que é o nosso guia, com os seus princípios moral e ética. Exatamente. É sim, exatamente. Então, estou dando esse resumo para alguma mãe, alguém que se identifica e quer, assim como a Arlene, se inspirar na entrega, na doação que a Arlene tem e quer fazer um PG também. Quis assim introduzir como que funciona, mas você nos procura, manda aí uma mensagem no nosso direct que a gente temos um treinamento online, temos treinamento presencial, temos todo um suporte para você caminhar junto com a Missão Camp Brasil. Nós temos uma conferência anual, onde você vai estar sempre se reciclando de conhecimento. Então, você vai ter todo um suporte junto conosco, tá bom? Então, assim, eu queria perguntar a Arlene o seguinte. Dentro do material do camp, a gente sabe que tem umas folhas chamado de semanário, e aqueles semanários são perguntas para a criança pensar. Ela é como se fosse um devocional, onde todo dia a gente estimula a criança a ler aquele devocional, a refletir sobre aquelas perguntas. Você já usou esse devocional com seus filhos, com as suas crianças? Como é que tem sido? Com as crianças aqui, a gente está fazendo assim, como você disse, né? Como não é uma coisa assim que tem que ser seguida, né? Tem data para terminar, e algumas mãezinhas não têm tempo também assim de acompanhar as crianças, a maioria faz, e aquelas que não fazem, quando chega a gente faz uma aula com conteúdo, e a outra aula a gente faz para resolver o semanário. No caso dos meus filhos, eles não sabem ler, então eles respondem, né, verbalmente. As crianças que sabem ler, elas mesmas respondem. E aí tem algumas crianças que elas já respondem em casa e ajudam as outras a responder, que não responderam. Então é muito bacana. E aí a gente fica falando um com o outro, aí eles ficam comentando e é muito legal essa parte, quando a gente está resolvendo com eles. Você vê que eles interagem, né? Eles fazem bastante perguntas, são crianças bem curiosas, assim, e você tem que estar preparada para responder. E o semanário, ele foi exatamente, né, formatado para estimular a criatividade, o raciocínio, a inteligência da criança. Por isso que a criança que frequenta PG, ela tem uma criticidade maior, ela raciocina, ela pensa, ela não é aquela criança que fica parada recebendo tudo mastigado, né? Porque
Por isso que o currículo ele é interativo, a gente joga pergunta, ele é dialógico, né? E A gente, aí né, dialógico, a gente a joga a pergunta para gerar um diálogo, não é isso? é, É vão, bem vão vendo interessante. a gente falando, aí eles vão começando a pensar, interagir. E isso é muito legal, porque eles começam a pensar, né? E uma coisa gera a outra, né? É, coisa gera outra. Aí eles ficam pensando e fica respondendo, e é muito legal. E vale ressaltar que é um material muito fácil da gente aplicar, porque vem a apostila, tem os cardzinhos onde as crianças memorizam o versículo, né? E aí aquela criança que memoriza versículo, ela ganha outro card. E eles ficam bem empolgados com isso e esperando os cards, porque eles sabem que no final do módulo tem a feirinha, né? E com esses cards vão ser revestidos em dinheirinhos de papel, mas que eles vão comprar de verdade. A gente faz uma feira, né? Então, tudo a gente vai motivando para que ele desperte a vontade de aprender. A gente não dá o conteúdo, eles vão desenvolver e vão desvendando os mistérios, né? Que a gente vai, através do material, expondo para eles. E é bem interessante. Aí é muito lúdico, muito interativo, É, envolve a criança, viu, pessoal? Vocês que estão assistindo, tem os cards, como ela falou. Eles acumulam cards, que o acúmulo desse card eles vão trocar por um dinheirinho fictício, um dinheiro de papel. E esse dinheiro de papel, eles vão participar de uma feirinha. Só que a feirinha é uma feirinha de verdade, né, Arlene? e E eles eles. ficam muito empolgados. É, É assim, algo que as crianças adoram participar de feirinha. Então é muito legal os PGs participando desses eventos. Tudo isso você pode participar também se você, de repente, Deus tocar no seu coração de você também fazer essa doação do seu tempo, do seu talento, do seu amor, abrir a porta da sua casa, acolher um pequeno grupo de crianças. Não precisa ser. Se você tiver 3, 4 crianças, já é um pequeno grupo. Você pode fazer a diferença na vida dessas 4 crianças. é Então, assim, verdade. muito feliz com o testemunho da Arlene. Eu sei que ela fala com muito amor, com muita propriedade. Ela tem filhos pequenos e ela Sim, está os filhos dela e os filhos das vizinhas. Que coisa linda, né? verdade. Que coisa linda. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Vocês podem mandar perguntas, viu, gente? Se eu não, se passou algum aqui que eu não vi, pode perguntar novamente, que às vezes os comentários sobem e a gente não vê. Sara, Micaele, pode me ajudar se viu alguma pergunta que eu não respondi. Pode falar também. Arlene, você respondeu a pergunta da Aline, disse que a dificuldade é os contratempos que aparecem, né? Todo mundo que tem um foco em ser usada para abençoar outras vidas passa por isso. Mas eu quero lhe perguntar, e quais são os nossos desafios nesse contexto que nós vivemos atual, de muita informação? Quais os desafios de nós que nos propomos a liderar crianças, a ser um líder de crianças e conduzi-lo a Deus, a ter contato com essa espiritualidade, a gente estimula eles a ter o diálogo com Deus, a falar com Deus, a fazer suas orações, mas a gente tem os desafios desse contexto, desse mundo que a gente está contextualizado. Como é que É, você vê isso aí? o maior desafio, né, que eu vejo assim para a gente é concorrer com a comunicação, né? Hoje eles, na parte de vídeo e essas o que a televisão mostra para eles, às vezes eles querem pender mais para esse lado, né? A informação de um conteúdo que não é muito viável para nossas crianças. Então, estimular eles, né? A mostrar a eles que esse conteúdo não é viável para eles, eu acho que é a maior dificuldade da gente, porque é muita informação. Só que assim, não é que a internet seja algo ruim, porque você vê que a gente está usando aqui em prol de algo bom. O problema é limitar essas crianças a conteúdos que não agregam, né? Que não acrescentam, mas que destrói
de uma forma assim oculta a informação correta, né, que a criança deve aprender. Né? E elas acabam, né, em alguns filmes, as crianças acabam aprendendo até a desrespeitar os pais de uma forma bonitinha, né, embutida ali, a Gente, desrespeitar né? isso. É. Aí, então, tudo isso a gente tem que ter o cuidado. Então, essa competitividade é um desafio para a gente ensinar nossos filhos que Deus, né, é mais importante, mas de uma forma também que eles não seja assim por obrigação, você tem que, não, mas eles entender, ter esse temor, né, esse amor a Deus para fazer o que agrada a Deus, porque eles dizem, né? E eles sabem o que é pecado, né? A gente pergunta para eles o que é pecado. Eles dizem: pecado é tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu escuto que não agrada a Deus. Então, então assistir alguns conteúdos, né? Tem conteúdos que eles mesmos sabem que não é para eles estar assistindo. Então, a maior dificuldade é isso. Você falou aí na questão do conteúdo, né? Eu Uhum. tenho PG, tenho acompanhado as crianças, tenho assistido algumas lives e eu quero ampliar esse assunto eu quero ampliar esse assunto da Arlene, ela falou de conteúdo, mas é muito mais do que isso. É o tempo de exposição Também. a telas também. A gente sabe que o conteúdo, por mais que o conteúdo pareça ser inocente, ele está falando com desenhos de criança, com voz de criança, mas com mensagens que muitas vezes estimula a violência, estimula a... Você me fez uma coisa e eu vou devolver? Como é que chama? Você me fez o mal e eu vou devolver com o mesmo mal? Como é que a gente chama esse? A vingança. É. Conteúdo que estimula a vingança, Uhum. conteúdo que estimula a traição, conteúdo que estimula a sensualidade precoce. Então, gente, tem muito conteúdo que destrói a inocência das crianças. Então, o conteúdo, como a Arlene falou, é algo preocupante. Mas tem outra coisa mais preocupante, eu posso ampliar essa preocupação, é o tempo de exposição. Isso. É lamentável que só um instantinho, a Sara está perguntando como o exemplo dos pais pode fortalecer o momento devocional. Só um instantinho, Sara, a gente conversa já sobre isso aí. Então, o tempo de exposição é preocupante e eu quero, assim, colocar isso para que se tiver mãe aqui, pai presente, se você for mandar essa live para alguém, é um ponto que a gente precisa pensar. Porque o tempo de exposição, ele impede da criança ser criativa, impede dela ir correr, dela ir brincar, dela ter relacionamentos presenciais. Porque a tela dá tudo pronto, tudo ali, ele fica ali paradinho, só aqui, ó, consumindo muita informação que é gostoso de consumir. É gostoso que a gente é adulto e a gente gosta. Só que a gente, como adulto, como a gente já viveu um tempo sem tela, a gente tem uma disciplina, mas a criança, ela precisa ser disciplinada pelo pai em relação ao tempo. Não é isso, Arlene? E Então, é é, muito gostoso que a música, as cores, o enredo, e fica aqui, e a pessoa nem se dá conta quando esse fé, ó, já passou aqui 2, 3 horas. Esse tempo impediu dela raciocinar, a memória dela fica atrofiada, ela não rende o que deveria render na idade dela lá na escola. As notas delas, ela tem potencial de ter uma nota melhor, mas ela não tem, porque às vezes ela está com muito tempo de exposição à tela. Então, eu estou só assim colocando que eu acho que é um desafio que nós temos, mas a gente, para trabalhar nesse desafio, a gente precisa primeiro ampliar nossa consciência que é um desafio e o que fazer, não é é verdade? verdade. A gente tem, nós, né, mães, principalmente, não é fácil para a gente, mas é muito importante que a gente se dedique tempo para os nossos filhos, limitar realmente essa quantidade de tempo que eles ficam, porque isso realmente ele altera o comportamento da criança, limitam, né, as crianças, como você falou, as crianças, elas não querem mais pensar,
elas não querem mais sair de frente da televisão, elas não querem nem criar, não brincar, se divertir, não. E aí estão uma geração de crianças com bastante depressão, né, obesas, porque não faz nenhum tipo de atividade. E muitas vezes isso é a televisão, né? É o conteúdo que ela está assistindo por muito tempo, né? Muita exposição. E aí tem crianças que comem na frente da televisão, né? E aí tudo isso elas vão adquirindo uma rotina e um hábito que traz um mal muito grande para elas, né? E aí adultos, né, muitas vezes emocionalmente fracos, né, e frágeis. E aí nós, como mãe, a gente tem que realmente se dedicar de instruir nossos filhos no caminho que devem andar, né? Porque assim, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que fazer isso, né? É uma ordenança. E é muito importante que nós façamos isso, porque é para que a gente tenha filhos fortes e saudáveis, né? E o manual é simples, é a palavra de Deus, né? E ela ensina tudo. Tudo que você imaginar tá lá para ela ensinar. Provérbios está cheio de conselhos práticos, né, Arlene? Para nós como mães. Aí na tua casa, como é que tu vê a questão das telas? Teus filhos já usam celular ou é a tela da TV? Porque eles são bem pequenos ainda, né? Os A maiores, Lina tem que cada um já tem seu celular, é mais preocupante. Como é aí na sua realidade, a da tua casa? 5, o Roger já vai fazer 7. Eles não têm celular, quando eles usam, às vezes é o meu ou do pai dele, mas é limitado. Tem a TV, mas também a gente limita, né? Aí ele tem o videogame, mas também é limitado. Mas mesmo limitando, ainda é difícil, viu? Porque eu ainda noto assim, mesmo com pouco tempo de exposição, mas ele ainda muda o comportamento. Muitas vezes eu tenho que tirar total mesmo, para que ele dê uma melhorada. As crianças tem muitos tipos de comportamento. Por isso que é importante falar nesse assunto para a gente ver como um desafio gigante que a gente precisa ir trabalhando, né? Elas mudam E o principalmente comportamento. a gente que é mãe, às vezes, por exemplo, a gente acaba deixando porque você tem que fazer uma coisa, tá ocupada, e o menino fica ali, né, sentadinho, mas realmente é algo que é muito prejudicial mesmo. E a gente tem que se reinventar, né? Aí tem que comprar tinta guache, tem que brincar, comprar balão, encher de água. Trabalho não é fácil, não. É mais fácil mesmo. Eu até entendo, eu não julgo. Muitas vezes a mãe está hiper ocupada, ela vem, tá com o celular para a criança pequena ficar aqui, porque ela quer aprender de alguma forma. Mas a gente não vai parar de dizer que isso traz muitas consequências Os prejudiciais para o seu filho. E quem vai colher esse prejuízo é os próprios pais. Então, vale a pena a gente ampliar nosso entendimento em relação a disciplinar tempo de tela, disciplinar horários, acompanhar. Não só é questão de conteúdo também, mas o tempo. o E tempo, beber, é. e beber. Já eu fico com a dor no coração quando eu vejo uma mãe dar uma tela, um celular na mão de um bebê. Gente, de acordo com os especialistas, os neuropediatras, zero tela até 2 anos. Zero tela até 2 anos. Eles estão desenvolvendo o córtex. Estão desenvolvendo muita coisa. É prejudicial. Então, é um grande desafio. Não deixe de ser. Mas não é fácil, né? Se fosse fácil, a gente não estava aqui. A Aline está dizendo que hoje os bebês trocam os brinquedos pelos aparelhos. É incrível, mas quem dá são os adultos, né, Aline? Seria muito importante que os pais se dedicassem a ensinar os filhos no caminho, sim. Nós podemos, sempre que pudermos, tivermos a oportunidade, influenciar, falar, para poder ir ampliando essa consciência da importância de investir tempo, dá trabalho, gente. Se você tirar olha, um exemplo, se você tirar a criança do celular que ela está acostumada, ela vai querer brincar, lógico. Todo mundo brinca, sobe na árvore, vai mexer no que não deve, aí ela vai se acidentar, ela vai machucar o pé, ela vai se arranhar. Então tem mãe que pensa assim, prefiro ele estar aqui quietinho na tela que não vai acontecer nada com ele. Sim, pode não acontecer o físico, né, Arlene? Mas o que ele está recebendo? O que está recebendo de informação e o que ele está perdendo também? O que ele está perdendo em não usar o corpo,
energia, toda aquela vigor que uma criança tem, aquela pilha alcalina todo o tempo, né, que não descarrega nunca, só na hora de dormir, está atrofiada. Então, gente, criança tem gás, é para correr, é para brincar, é para ser resiliente, é para ter um corpo saudável, para as células se renovar, precisa correr, brincar. É isso. Verdade. A Sara fez uma pergunta aqui, Arlene, voltando para devocional. O devocional é aquele tempo que a gente tira todos os dias. Se a gente não tira, a gente precisa entender que a gente precisa tirar esse tempo todo dia, de preferência de manhã, né? Sim. Mas tem realidades onde a manhã é muito atropelada e aí cada um vê o seu melhor horário para ter aquele devocional, aquele tempo a sós com Deus, aquele tempo que você vai meditar, vai orar, vai pegar a Bíblia, vai ler um trecho da palavra, vai ficar pensando, remoendo. E esse hábito, quando é praticado pelo pai e para a mãe, ele vai influenciar os filhos. Os filhos vão ser discipulados a também fazer um devocional, muitas vezes só vendo, né? Porque o exemplo ele fala muito alto, não precisa dizer, menina, vai ler a Bíblia. Já quieta, fecha a televisão, vai ler a Bíblia. Não precisa, não é verdade? Se ele vê a gente fazendo, é com questão de tempo. Tudo eles veem, tudo eles observam e põem em prática. Então, a pergunta da Sara era isso aí. Eu quero compartilhar a pergunta da Sara com você para ver sua colocação, Arlene. Ela pergunta assim, de que forma os pais podem influenciar no devocional dos filhos? Tendo a palavra para eles, né? Fazendo esse devocional com eles, como você mesmo falou. É muito importante a gente ser o exemplo, né? Então, eu costumo ler a Bíblia para eles. O meu devocional com eles, de manhã, né? A gente faz a oração. Eles assistem um filminho bíblico, né? Porque como eles estudam de manhã, aí eu vou fazer o lanchinho deles, né? Mas toda noite o nosso devocional a gente lê a palavra de Deus e aí eles vão respondendo, a gente faz perguntas e depois a gente faz a nossa oração. Eles já são bem habituados que eles mesmos já pedem, papai, a leitura da Bíblia. Aí a gente já faz a leitura com eles à noite. Nosso melhor horário para o devocional com eles é à noite. Né? De manhã a gente faz as nossas orações junto, né, com a família. Mas o tempo que a gente para ensinar a palavra de Deus no devocional é à noite. E aí a gente faz a leiturinha, né? E eu uso também um livro que é muito bom para eles, que é Mudando as Atitudes com Davi e Liz. Ele é um livrozinho muito legal, porque tem umas perguntas também. E aí eu reforço também a questão do semanário, né? As perguntinhas que tem no semanário do camp, aí a gente também já introduz e faz essas perguntinhas para eles. Então é muito, muito importante mesmo. Não sei que se aqui tem mãe, mas se assim, às vezes não tem a mãe aqui, mas tem alguém que está nos ouvindo e está entendendo a importância da gente ter esse parar à noite, gente, à noite, antes de dormir, você lê uma lição, uma história bíblica para a criança é igual a esponja, ela vai acumulando conhecimento das histórias bíblicas. Em algum momento da vida, ela vai usar aquela lição bíblica, aquele exemplo de Davi, que venceu o gigante Golias. Ela vai usar aquela lição que ela tirou da desobediência do Jonas, mas acabou que foi engolido por um peixe, e o peixe grande devolveu ele lá, né? Deus deu um plano para ele, não teve o B, ele teve que ir pro A de novo. Gente, fica, Sim. tudo fica. E cada lição bíblica que você conta na hora de dormir, gente, aquilo ali vai ficando, vai ficando, vai ficando. E eles têm sede. Eu lembro das minhas filhas quando eram pequenas, que a gente cansada, depois de um dia de rotina, ela já vinha com a Bíblia. Mamãe, vamos ler. Elas já vinham, porque a criança é muito pura, criança é muito, tem a sensibilidade espiritual, ela tem aquela conexão com Deus, ela tem a fome de aprender, não é verdade? É verdade. Então, mães, aproveitem o máximo. Tem até um comentário aqui do irmão, deixa eu ver aqui, o irmão disse assim, que até 7 anos é o Francisco Leite.
Até os 7 anos de idade, aprendemos as bases para a vida adulta. É deixar elas descobrirem. É isso. Então, mães que têm crianças pequenas, eu lembro muito de Joquebede, né, que aproveitou os 7 anos de idade de Moisés e inseriu, inculcou literalmente sobre Deus, o Deus de Israel em Moisés. E Moisés, quando foi devolvido ali para o palácio de Faraó, ele já tinha inculcado todos os conceitos sobre Deus, que foi inculcado por quem? Pela mãe de Moisés, pela própria mãe. Então, a mãe precisa entender essa importância de, na hora de dormir ou à tarde, ver um momento legal. Eu acho muito legal a hora de dormir, porque eles são muito inquietos, e quando você banha, que acalma todo mundo, já escovou o dente, vamos para a cama, e leva um tempinho. Conta história bíblica. Eles vão dormir até em paz, você ora por eles, Uhum. e grande a paz dos teus filhos. É Vem verdade. sempre, né? É. Tem criança que pede para orar, para ter um sono tranquilo, para ela não ter pesadelo. É muito importante você fazer esse momento, Criar rotina com eles. criar essa rotina, criar essa rotina. Uhum. E Muito eles mesmo, a Lina, com 2 anos, ela já sabia o Salmo 92, todinho, bebezinho. 2 anos. Ia fazer 2 anos, ela sabia. E é estimulado a memorização, né, Arlene? É, aí a gente também tem que decorar, né, para a igreja, e aí eles também querem decorar. O Roger já é muito assim, ele decora, mas não quer que eu grave, não. Mas a Lina, ela gosta que eu grave. E ela Legal. aprendem mesmo. Eles são as esponjinhas, eles estão só esperando ser absorvidos de conhecimento, porque é muito fácil. Aprende assim, é impressionante. É muito rápido o aprendizado deles. A gente precisa divulgar essa ideia, essa prática, porque eu percebo que hoje muitas mães, hoje minhas filhas são adultas, mas muitas mães mais jovens, na correria da vida, nesse frenesi, ela está tão cansada, já pensando na rotina de amanhã, que ela bota os meninos na cama e vai terminar de lavar a louça, vai fazer outra coisa. Calma, a gente precisa desacelerar e ter aquele tempo de qualidade. Aquilo ali é uma semeadura que você está implantando, está plantando no coraçãozinho da criança a fé em Deus. Ela vai precisar dessa fé para enfrentar os desafios do mundo. Você está plantando a confiança em Deus, o amor de Deus, que ela pode dormir segura que o Senhor Deus está guardando o soninho dela, a vida dela enquanto ela dorme. Isso traz segurança para a criança. Então, eu já vi mães que vai, tá na hora de dormir, vai, tá aqui teu lençol, tá aqui tua chupeta, vai. Não, não manda aí não, vai junto com ele, fica ali um tempinho, faz uma oração, leia uma lição bíblica. Eu sei que as mães não fazem por maldade, às vezes é por falta dessa consciência mesmo. Então, fica aqui um desafio para quem está aqui na live, divulgar essa necessidade que as crianças têm de ter esse tempo. Tem uma pessoa aqui dizendo que a filha dela aprendeu a cantar